Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com um recurso bastante interessante aí para a gente analisar dados, tá? Na verdade, para a gente formatar os dados para a gente conseguir analisar. Então vamos lá para a tela do Excel que a gente já vai te mostrar como que funciona, tá? Então, ó, imagina que você está lá no seu sistema e você extraiu os dados do seu sistema, tá? Ele veio dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aqui ó, eu tenho três informações diferentes na mesma coluna aqui, ó. Tá? Você lembra lá da aula lá atrás que a gente esteve falando como que a gente deve tratar os dados, como a gente deve usar os dados no Excel? Tá? Os dados do Excel tem que estar sempre um tipo de dado em cada coluna. Nesse caso aqui a gente tem três tipos. A gente tem a category, a brand e a área. Tá? Como que a gente faz para fazer o split dessas informações, ou seja, a separação? A gente vai usar a ferramenta do Excel chamada Text to Columns, tá? Então, onde ela fica? Ela fica aqui, ó, na aba Data, aqui, ó, Text to Columns. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a divisão dessas informações em colunas diferentes, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu seleciono os dados aqui, ó, tá? Venho aqui, ó, na aba Data, depois Text to Column, tá? E aí ele vai me dar duas opções aqui, ó, ou delimitados por caracteres, tá? Ou delimitados por tamanho. Vamos por caractere primeiro, tá? Ó, eu dou um next aqui, ó. Eu posso separar como? Por delimitação, né? Se, por exemplo, elas têm os mesmos tamanhos ou tem algum separador, né, de tamanho. Nesse caso aqui, ó, não tem, tá? Eu posso separar por ponto e vírgula. Toda vez que tiver um ponto e vírgula, ele vai cortar, tá? Ele pode separar por vírgula. Nesse caso aqui a gente não tem nenhuma vírgula, tá vendo, ó? Posso separar por espaço. Olha o que vai acontecer, ó. Toda vez que aparecer um espaço, ele vai separar para mim, ó. Tá vendo? Ele vai gerar 1, 2, 3, 4 colunas. Então, onde ele acha um espaço, ele corta. Achou um espaço, corta. Só que nesse caso aqui, pra gente não vale a pena fazer dessa forma. Por quê? Porque ele vai extrair coisa que não é para extrair, tá vendo, ó? Aqui ele tá tirando espaço, aqui ele tá tirando a Dublin, que não tem nada a ver, então nesse caso não funciona. Qual é o identificador, qual é o separador que a gente tem aqui, ó? É o tracinho, tá vendo, ó? Que vai separar, ó, a categoria da marca da área, tá? É o tracinho. Então a gente vem aqui, ó, clica no Other, depois, ó, põe o tracinho aqui. Agora sim, ó, ele criou para mim, ó, uma coluna de categoria, uma coluna de brand e uma coluna de área, tá? Só que antes da gente fazer isso aqui, eu vou te mostrar como que seria por espaço, tá? E depois a gente volta aqui e faz de novo para você entender, ó. Eu vou escolher por espaço aqui, ó, tá? Ó, fix width, ou seja, o tamanho fixo, tá? Então aqui eu posso, o que ele faz? Eu posso fazer o split da onde eu quero que ele corte, ó. Por exemplo, eu quero que ele corte na posição 10, ó, na posição 30, na posição 20, na posição 30, por exemplo. Tá? Só que nesse caso aqui, por que isso aqui não funciona? Porque cada palavra tem um tamanho. Então, por exemplo, ó, dairy tem um número de caracteres diferentes de drinks. Então, se eu cortar aqui, ó, vai cortar drink, ó, vai cortar frozen, vai cortar bakery. Então, nesse caso aqui não funciona o espaço, né? Então, como que a gente faria aqui, ó? A gente teria esse aqui não funciona, então a gente vai ter que ir por delimitador. Então a gente vai lá por delimitador e a gente vai escolher aqui, ó, o tracinho que é o que separa a categoria da brand, da marca e depois da área, tá? Então vamos lá, ó. Eu separei aqui, ó, eu dou um next, tá? Aí aqui, ó, ele pergunta para mim, ó, se essas são as colunas que eu vou delimitar. Então as três colunas, tá certinho. Ele pergunta, ó, qual que é o tipo do formato que eu quero exportar, ó. Eu quero exportar general, né, geral, texto, data, ou eu não quero exportar. Eu tenho a opção de também não querer exportar. Por exemplo, se eu não quiser exportar essa coluna aqui, ó, ele simplesmente ignora, só vai exportar as outras duas. Mas nesse caso aqui eu quero as três, né? As três colunas. Então eu vou deixar aqui, ó, como texto, por exemplo, tá? Data, eu posso escolher o formato aqui, ó. Dia, mês, ano, mês, dia, mês, ano, dia, ano, mês, tá? Eu posso selecionar qual é o que eu quero fazer o split aqui, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou deixar, não é data, né? Então eu vou deixar como texto, tá?
E aí aqui, ó, ele pergunta qual que é o destino que eu quero, tá? Se eu quiser manter essa coluna aqui, se eu não quiser excluir essa coluna, eu escolho, ó, o destino na próxima coluna aqui, ó, tá? Na D4, em vez da C4. Porque se eu deixar na C4 aqui, ó, ele vai colar exatamente aqui em cima, tá? E aí eu vou perder essa coluna. Se você não fizer questão dessa coluna original, não tem problema, você pode colar em cima. Se não, você cola na próxima, né? Onde você quiser colar. Então, nesse caso aqui, eu vou colar na coluna D, porque assim você vai ver a diferença quando a gente faz o split, tá? Então, ó, selecionei aqui qual é o tipo do texto que eu quero. Então, esse aqui é o tipo texto, esse aqui também é tipo texto, e esse aqui também é tipo texto, tá? E aí, ó, a destinação vai a partir da D4 e vou dar um finish aqui. Olha lá o que aconteceu. Ele separou aqui para mim, ó, tá vendo? Ó, agora eu tenho as três colunas separadas, cada informação em uma coluna diferente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho, tá escrito, por exemplo, nesse caso Meet aqui, ó, mas eu tenho caracteres aqui, ó, para trás, tá vendo? Que eu quero deletar. Como que eu faço isso agora? Tá? Agora sim eu consigo usar aquele delimitador do espaço. Selecionei todos os dados que eu quero, ó. Venho aqui. Por quê? Porque agora todos os valores, ó, tem um espaço antes, ó. Se eu vier aqui para baixo, ó, for vindo aqui para baixo, você vai ver que nenhum tá cortado, ó. Tá? Então, ó, eu vou lá no Next, tá? E aí agora sim, ó. Agora eu não preciso, essa coluna aqui eu não preciso exportar, porque o espaço eu não vou usar para analisar. Então eu não preciso exportar isso. Eu posso aqui, ó, do not import column skip, tá? E aí aqui, ó, essa aqui eu vou usar, eu vou exportar ou como general, texto também, tanto faz se é general ou é text, tá? Tanto faz, se fosse número era legal você selecionar principalmente data aqui, qual é o tipo, mas texto tanto faz. Então eu vou deixar aqui como texto mesmo, tá? E vou dar um finish. Olha lá o que vai acontecer. Ó, ele tirou o espaço para mim, ó, e não colou em cima da outra, tá? Então essa é uma das maneiras da gente fazer isso, tá? E dividir os caracteres. Treine bastante essa ferramenta, porque ela é muito útil. Nesse caso aqui a gente não conseguiria analisar, por exemplo, se eu quisesse saber quanto que eu vendi de dairy na região oeste, por exemplo, eu não ia saber. Por quê? Porque as informações estão todas juntas aqui na mesma coluna. Dessa forma aqui, ó, separado, eu consigo saber o que é dairy, o que é brand, o que é category, o que é brand e o que é área, tá? Então é isso para a aula de hoje, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, assista de novo, pratique hora de tela, lembra disso, tá? Sempre hora de tela. Então a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais, tchau, tchau.